queridos estudantes da EJA, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem. Espero que continuem participando das nossas aulas. Eu sou o professor Juliano e hoje temos mais uma aula de Geografia. Vamos iniciar o nosso encontro fazendo uma reflexão. Eu tenho aqui um pensamento. Olhem aí, leiam aqui comigo. Esse pensamento é do Mahatma Gandhi. Vamos ler? A prisão não são as grades e a liberdade não é a rua. Existem homens presos na rua e livres na prisão. É uma questão de consciência. Interessante esse pensamento, não é mesmo? O que será que o Mahatma Gandhi nos trouxe com essa reflexão? O que será que ele está propondo? Para vocês, o que é liberdade? Será que a liberdade está explícita somente no momento em que nós estamos presos em algum lugar, presos por grades? Será que a liberdade é justamente ter acesso à rua? O que será que é liberdade? Fica uma importante reflexão para vocês aí. Lembrar e tentar refletir sobre essas noções que nós temos do que é a liberdade. Será que a liberdade não está dentro de cada um de nós? Importante pensar nisso, não é mesmo? Mas vamos iniciar nossa aula. Eu gostaria de fazer uma retomada sobre os assuntos que vimos nos últimos encontros. Falamos bastante sobre os serviços públicos, aqueles serviços que estão disponíveis para todos nós, os habitantes das cidades. E aí, lembram de quais serviços públicos falamos? Primeiramente, se vocês lembrarem aí, puxarem pela memória, conversamos muito sobre a água encanada, um serviço público tão essencial para a nossa vida. Esse direito que nós temos do acesso à água é o que nos possibilita ter saúde, sobreviver inclusive, porque a água tratada que chega às nossas casas, ela precisa passar por um longo processo. Então, esse é um serviço público garantido a todos nós, cidadãos. E vejam, do mesmo modo que a água encanada é um serviço público tão importante, nós precisamos também de um outro serviço, a rede de esgoto. Todas as casas precisam estar conectadas a uma rede de esgoto, que vai fazer o quê? Vai levar tudo que é produzido, nas nossas moradias para uma rede onde haverá o tratamento de toda essa água que vai junto com o esgoto, para que ela possa voltar aos rios sem causar nenhum tipo de poluição. E a união desses dois serviços públicos, a água encanada e a rede de esgoto, vai dar origem a um outro serviço ainda maior. E agora eu queria que vocês lembrassem de que serviço é esse que une tanto o tratamento do esgoto, como o tratamento da água, a chegada da água às nossas casas, a retirada de sólidos que implicam na poluição das águas dos rios. Tudo isso vai dar origem a um serviço público ainda maior. Na tela de vocês temos um exercício. Então, eu gostaria que agora vocês pegassem o caderno de vocês e registrassem esse exercício, que irá pedir para que vocês completem o nome desse serviço público tão importante a todos nós. Vamos lá? Eu vou dar um tempinho para vocês. E aí, pessoal, conseguiram completar essa informação?
Então, o nome desse serviço público que une todos esses outros serviços relacionados à água, ao tratamento de esgoto, é o saneamento básico. O que seria o saneamento básico? É justamente a união de todos esses outros serviços. Então, a partir do momento que a água chega às nossas residências, tratada, com todas as impurezas que normalmente se encontram na água antes desse tratamento, e também o tratamento do esgoto, né, que vai sair da nossa residência, a retirada de sólidos que normalmente podem chegar até as galerias, né, de água pluvial, que é a água das chuvas. Tudo isso vai compor aquilo que nós chamamos de saneamento básico. Saneamento básico que lembra saúde ou higienização, limpeza. Então, é algo essencial, a higienização, a limpeza, para que possamos evitar a transmissão de doenças e outras coisas que podem complicar a vida humana. Continuando, nós também falamos sobre a energia elétrica. O serviço de energia elétrica é também muito importante. Pensem, como seria um mundo se nós não tivéssemos acesso à energia, à luz elétrica, como popularmente é chamada? Vejam, não teríamos acesso a muitos meios de comunicação, não teríamos acesso a uma geladeira que pode resfriar os alimentos e, com isso, dar uma durabilidade maior a todos esses alimentos que são essenciais, né, para a nossa vida. Então, teríamos uma vida muito difícil. E falamos, inclusive, como que se dá esse processo, para que haja o fornecimento da energia elétrica. Recordam? A energia é produzida em um determinado lugar, lá nas usinas hidrelétricas, por exemplo. Aí, ela foi gerada. Temos um próximo passo. O que vai acontecer? É necessário que haja uma transmissão dessa energia até os lugares mais afastados, para daí, finalmente, ela ser distribuída nas cidades até as residências. E, finalmente, ela vai ser consumida. Todo esse caminho é o caminho lógico na produção da energia elétrica, desse serviço tão importante. Recordam? Conversamos muito sobre isso na aula anterior. Então, eu gostaria de que vocês retomassem as informações sobre esse serviço tão importante realizando esse exercício. Vejam aí na tela de vocês. Temos um enunciado e ele pede: ordene as palavras. Então, eu preciso ordenar as partes que formam determinadas palavras. Vejam, a primeira palavra que aparece tem 3 sílabas: são, mis e trans. Então, eu vou precisar criar uma ordem onde essas 3 sílabas formem uma palavra com sentido. Vocês imaginam que palavra é essa? Na segunda, temos ali, inclusive, o desenho que representa cada uma dessas palavras. Na segunda lá, vejam o desenho onde temos as torres um pouco menores e abaixo temos uma palavra com algumas sílabas lá. Começa com tri, diz, são, bu, i. Que palavra será que será formada? Relacione ao desenho, à imagem. E na última temos su, mo, com. E temos a residência, a casa. Então eu vou dar um tempo para que vocês tentem aí ordenar essas sílabas, formando 3 palavras com sentido que tenham relação com o serviço que é prestado relacionado à energia elétrica. Eu vou dar um tempo para que vocês completem esse exercício. Vamos lá?
E aí, pessoal, conseguiram? Eu espero que sim. Essas 3 palavras, elas vão nos ajudar a compreender como se dá esse caminho desde a produção até a chegada da energia elétrica em nossas residências. Vamos lá. A primeira palavra que nós temos é transmissão. Vejam a imagem e percebam, aquelas torres maiores são as torres responsáveis por transmitir a energia elétrica que foi gerada. Então temos ali um passo, uma parte desse caminho. Depois, a segunda palavra é distribuição. O que quer dizer isso? A energia elétrica, ela é transmitida até um local mais próximo, né, dos bairros onde vai chegar a energia nas residências. E por último, nós temos a parte final, quando a energia irá ser consumida por todas as pessoas. Então, temos ali o consumo. Essas 3 palavras. Eu vou dar um tempo para que vocês registrem essas respostas. Vamos lá? E agora? Falamos sobre mais um serviço público nos últimos encontros. É a coleta de lixo. A coleta de lixo é um serviço público essencial também para a nossa vida, essencial para que possamos manter a nossa saúde, e é um serviço público que é oferecido, né, nas cidades, justamente porque vai conseguir manter uma cidade limpa. E falamos, inclusive, sobre todos os cuidados que precisamos ter com o lixo, não é mesmo? Sobre reciclagem, sobre uma possibilidade de produzir menos lixo, que é a compostagem. Recordam que falamos sobre aquele lixo considerado seco, né? O lixo considerado úmido, que é o lixo orgânico, aquele que pode ser compostado e dessa forma produzir algum tipo de adubo que pode ser utilizado em hortas, por exemplo. Então, o serviço público de coleta de lixo é essencial para a nossa vida, mas não podemos deixar de pensar na questão do lixo e pensar principalmente em reduzir o consumo de qualquer coisa, para que possamos produzir um pouco menos de lixo. Sabemos que é muito difícil manter uma vida em que você não consuma nada, mas podemos reduzir ao máximo, tentando evitar trocas desnecessárias de objetos e coisas que nós já temos em nossas casas. Então, vamos fazer agora um exercício que vai nos fazer lembrar dos conceitos discutidos nos últimos encontros. Vejam lá, complete com reciclagem e sanitários. Temos 2 palavras ali. Vejam lá, reciclagem e sanitários. E agora, o exercício pede para que você complete. Então, para que essa frase, essa sentença tenha sentido, nós precisamos daquelas 2 palavras lá do enunciado. Vamos ver como foi construída essa frase. Os destinos dos resíduos que geramos podem ser, : aterros, espaço. Usinas de compostagem e de espaço. E agora, onde ali naquela frase cabem as palavras reciclagem e sanitários? Eu vou dar um tempinho para que vocês copiem a frase e tentem encaixar naqueles 2 espaços as palavras que estão no enunciado. Vamos lá?
E aí, conseguiram? Eu espero que vocês tenham conseguido realizar esse exercício. E agora, vamos tentar fazer juntos aí, caso alguns de vocês não tenham conseguido preencher aí esses espaços com as duas palavras lá do enunciado? Aqui nós temos a possibilidade, né, de resposta, porque só cabem essas duas palavras nesses dois espaços. Os destinos dos resíduos que geramos podem ser aterros sanitários, usinas de compostagem e de reciclagem. Então, existem, né, lugares que são chamados de aterros sanitários. Recordam que falamos no último encontro sobre esses lugares? Os aterros sanitários não são lixões, são lugares onde o lixo que é destinado e irá para aquele lugar é tratado, ou seja, não vai ocorrer a poluição do solo e nem da atmosfera. E também, ali nessa mesma frase, foi usada o termo usinas de compostagem e de reciclagem. E são nesses lugares onde o lixo, que é considerado um lixo não orgânico, o lixo não orgânico pode ser reciclado, não é mesmo? Pode ser aproveitado de outra maneira. E também o lixo considerado orgânico pode dar origem, inclusive, a um adubo, após o processo de compostagem. Interessante, não é mesmo? Vamos continuar. Agora, vamos dar início ao tema dessa aula de hoje, porque estamos continuando a falar sobre alguns serviços públicos. E um serviço público também muito importante é o transporte. Todos nós precisamos do transporte para nos locomover. E alguns fazem uso do transporte coletivo, outros fazem uso do transporte individual. E hoje vamos falar justamente sobre isso. Como que esses transportes nos ajudam? Olhem lá. Aqui na tela nós temos um vídeo que vai nos mostrar justamente quais são os grandes problemas relacionados ao transporte, ao transporte principalmente nas grandes cidades. Vamos assistir ao vídeo? Vou dar um tempo para vocês assistirem aí. Vamos lá? Trens urbanos modernos, pontuais, silenciosos e com ar-condicionado. Corredores de ônibus que diminuem o tempo do trajeto. Avenidas e ruas largas, estradas pavimentadas e seguras. Calçadas largas e com acessibilidade. Ciclovias bem conservadas e sinalizadas. Viver numa cidade onde é possível se locomover com qualidade e segurança até de bicicleta é uma realidade para poucos e também um sonho para a maioria dos brasileiros. Nas ruas, a situação é ainda mais dramática. Trânsito caótico, trajetos perigosos e com iluminação precária, ruas e estradas esburacadas. Eu, por exemplo, que tenho motocicleta e uso bastante, a gente vê que tem muito buraco. Trens, ônibus e metrôs
quase sempre lotados. Para mim, um dos principais problemas é o horário e a questão de andarem muito lotados, muito cheios. Quem anda a pé precisa encarar calçadas destruídas e com quase nada de acessibilidade. No campo, estudantes sofrem com a falta de transporte e também com a precariedade dos veículos. A roda dianteira deste ônibus escolar se soltou com o veículo em movimento em uma estrada vicinal. O ônibus foi parar no meio da plantação. Dos 12 projetos de mobilidade da Copa de 2014, 11 ainda estão inacabados. Nas regiões Norte e Nordeste, quem precisa se locomover pelos rios e pelo mar arrisca a vida em balsas e barcos superlotados. O ex-governador do Paraná, arquiteto e especialista em mobilidade, Jaime Lerner, diz que é preciso integrar todos os serviços, da saúde ao trabalho, de moradia a lazer, para que as pessoas tenham qualidade de vida. Essa visão integrada é que pode dar uma boa solução para a mobilidade. Grande parte das cidades estão dando uma prioridade exagerada para o automóvel. A cidade pensada para o transporte individual, ela não é viável. E aí? Interessante, não é mesmo? Esse vídeo nos faz uma série de questionamentos sobre como o problema dos transportes pode causar modificações, né, na vida de todos nós. Modificações nas cidades, nas paisagens. Mas agora, eu gostaria que vocês pensassem sobre isso. Vejam ali na tela. Lei número 12.587, de 3 de janeiro de 2012. Artigo 14. São direitos dos usuários do Sistema Nacional de Mobilidade Urbana. 1. Receber o serviço adequado nos termos do artigo 6º da Lei, número 8.987, de 13 de fevereiro de 1995. Isso é importante para que nós possamos entender que o transporte público é um serviço essencial. E então esse serviço ele é amparado por lei. Existe uma lei nacional que diz que o transporte público deve ser ofertado à população brasileira. Então, vejam, nós temos um direito do acesso ao transporte público. Mas vocês sabem que um grande problema hoje é a queda no uso do transporte público. Se nós formos pensar sobre isso, somos levados a pensar sobre alguns números. Vejam na tela de vocês um gráfico que mostra justamente como está acontecendo a queda no uso do transporte público aqui na cidade de Curitiba. Então, vejam, a rede integrada de transportes aqui de Curitiba, ela avaliou aqui e nos mostra que entre 2011 a 2018 houve uma queda no número de usuários, né, aqui, então que são as pessoas que utilizam o transporte público. Vejam, ali em 2011, que temos um número mais elevado de usuários, esse número era de 2.264.824. É um número bem alto, não é mesmo? Então tínhamos ali mais de 2 milhões de pessoas utilizando o transporte público aqui na região de Curitiba. Percebam que com o avançar do tempo, em 2018, que foi o último número apresentado ali naquela pesquisa, o número reduziu bastante. Ali nós temos, então, 1.365.615 usuários utilizando o transporte público. Então, houve uma grande queda nesse número. Vocês conseguem imaginar o que tem levado as pessoas a optarem em não usar o transporte público? Qual será o grande problema? Nós podemos pensar várias razões, mas precisamos principalmente pensar no quanto o transporte público pode beneficiar a nossa vida e a vida de todos os habitantes das cidades. Então ali a questão, né? Quais os meios de transporte as pessoas que deixaram o serviço público passaram a utilizar? Vocês imaginam quais sejam eles? Temos aqui
duas possibilidades, não é mesmo? Os automóveis, as pessoas começaram a usar mais automóveis. Se as pessoas não estão utilizando os ônibus, de alguma forma elas estão usando os automóveis, seja o automóvel próprio ou mesmo um automóvel utilizado por aplicativo, táxi, enfim. E também as motocicletas. Então as pessoas estão utilizando outras formas de se locomover dentro da cidade. E aí nós somos levados a refletir sobre uma série de problemas. Eu convido vocês a fazer a leitura de um texto que vai falar sobre um desses problemas. Vamos lá? Olhem lá. Efeito estufa. Transporte responde por 25% das emissões globais. Aí já somos levados a pensar, o que será que é esse efeito estufa? Entre os modais que mais contribuem com as emissões de dióxido de carbono, os carros leves lideram com 45% do volume emitido. Em seguida, aparecem os caminhões, responsáveis por 21% das emissões de CO2. Os aviões e navios, ambos com 11% das emissões. Ônibus e micro-ônibus representam 5%. Triciclos e motocicletas, 4%. E os trens figuram com 3%. Perceberam que nesse texto, ali, nós temos uma porcentagem de cada um dos transportes, que é relacionada a cada um dos transportes e a emissão do CO2 na atmosfera. O CO2, que é o dióxido de carbono. O dióxido de carbono, então, é um gás que, quando liberado e emitido em excesso na atmosfera, pode contribuir com o aumento do efeito estufa. Mas vocês sabem o que é o efeito estufa? Que pergunta interessante. O efeito estufa, pessoal, é justamente o superaquecimento da atmosfera. Então, nós temos aí um problema. Ou seja, o uso exagerado de automóveis aí, né, e precisamos nos locomover, ou de outros veículos automotores, vai contribuir com o aumento do efeito estufa. Só que por uma lógica que nós podemos entender no texto, existem meios de transporte que acabam poluindo um pouco menos, porque vão emitir menos dióxido de carbono. Então não vão contribuir tanto com o efeito estufa. Aqui nós temos um exercício que vai nos fazer refletir ainda um pouco mais sobre esse texto. Vejam ali. Emissão de dióxido de carbono. Então temos esse gás, o dióxido de carbono, que é emitido pelos veículos. Eu coloquei ali 2 veículos em especial para a gente discutir sobre eles. Os carros e os ônibus. Eu gostaria que vocês copiassem o exercício e daqui a pouco eu vou deixar vocês procurar no texto o quanto que cada um desses veículos emite de dióxido de carbono na atmosfera. Vou dar um tempo para que vocês registrem o exercício. Copiaram? Espero que tenham conseguido copiar. Agora, nós vamos para a leitura do texto. E aí sim conseguiremos responder.
quanto de dióxido de carbono foi emitido na atmosfera por esses dois veículos aí que vocês registraram no exercício. Os carros, né? E os ônibus. Olhem lá. No texto vocês podem verificar lá. Os carros, né, são os veículos, os carros leves, né? E eles ali na terceira linha mostram quanto que esses veículos emitem de dióxido de carbono. Conseguiram encontrar? Na segunda linha ali? Espero que sim, hein? 45%. Então, os carros leves, né, os veículos individuais, emitem 45%, né, do total de dióxido de carbono que todos os meios de transporte emitem. Os carros são responsáveis por 45%, ou seja, quase a metade aí, né? E os ônibus, recordam que no exercício pedíamos também para que vocês encontrassem o quanto que os ônibus emitem de gás carbônico. De dióxido de carbono, perdão. Ali nós temos a resposta, né, do ônibus, então dos carros, que vocês podem colocar 45%. E agora a gente tem que buscar a informação do ônibus. Vamos ver? Olhem lá. Os ônibus e micro-ônibus, eles emitem, né? Eles representam 5% do total, né, de dióxido de carbono que é liberado na atmosfera. Olhem ali, ó, 5%. Então nós temos a resposta dos carros. Quanto que os carros emitem de dióxido de carbono? Eu vou dar um tempo para que vocês completem o exercício. Vamos lá? E aí, conseguiram registrar? Espero que sim. Vamos continuar. Olhem ali. Nós temos uma definição do quanto que os carros são responsáveis ali pela emissão do dióxido de carbono. Eu gostaria que vocês registrassem essa informação. Os automóveis são responsáveis pela maior parte da emissão de dióxido de carbono. Eu vou dar um tempo para que vocês registrem essa informação. Vamos lá? Registraram? Então, vamos continuar. Vejam, de tudo isso que nós estamos falando, conseguimos perceber que o transporte coletivo é um importante aliado para a preservação aí do nosso meio ambiente, não é mesmo? Então, o transporte coletivo é uma alternativa que causa menos impacto ao meio ambiente. Quer dizer, ele pode causar algum tipo de impacto, mas ainda assim é um impacto menor. E as vantagens de se usar, né, esse transporte coletivo? Vejam ali, ele pode ser uma alternativa para desafogar o trânsito, ou seja, vai diminuir o trânsito, porque são mais pessoas utilizando o mesmo veículo.
Ele pode reduzir a probabilidade de acidentes, porque terão menos carros nas ruas. Ele também é um meio de transporte mais econômico, porque você vai gastar menos, não é mesmo? Vai usar um valor menor para se locomover uma distância maior. Ele tem uma menor ocupação no espaço urbano. Percebam, um ônibus vai ocupar um determinado espaço. E se essas 150, 200 pessoas que estão dentro dos ônibus estivessem cada uma delas dentro de um veículo? Ocuparia muito espaço, não é mesmo? Ele também facilita a mobilidade do trânsito dentro das cidades, então o trânsito vai ficar muito mais tranquilo. O seu uso e disseminado, estendido a todas as pessoas, pode contribuir para a conservação das cidades, porque vai gastar menos, inclusive a pavimentação das cidades. Então existem muitas vantagens em se usar o transporte coletivo. E aqui, o uso das bicicletas e a construção de ciclovias e ciclofaixas podem diminuir a poluição e melhorar o trânsito. Então, a bicicleta, aliada ao uso do transporte coletivo, pode também contribuir com essa melhoria do trânsito. Então, precisamos pensar em como utilizar melhor as bicicletas. E aí também as cidades em pensar sobre como melhorar a vida desses usuários, das bicicletas. E a bicicleta tem também diversas vantagens. Você não irá gastar, vai gastar muito pouco, porque você vai comprar a bicicleta e depois não vai precisar, por exemplo, colocar combustível na bicicleta. Você vai tomar ar puro, vai ter mais facilidade de se locomover, você não vai ficar preso no trânsito. Então, existem uma série de vantagens no uso da bicicleta. Vamos aqui assistir um vídeo que vai nos fazer refletir sobre a mobilidade urbana e os benefícios de deixar de lado o transporte individual. Vamos lá? Você deixaria seu carro em casa para usar transporte público de casa para o trabalho? Se tivesse qualidade, sim. Deixaria tranquilamente. E o que falta no transporte, então, para ele te convencer a fazer essa troca? Falta agilidade, falta pontualidade. Vale a pena andar de ônibus ou vale a pena andar de carro? De carro. Por quê? Porque é mais conforto. De ônibus você tem problema em enfrentar a fila, problema com a demora do coletivo. Sandra vai na contramão dessa tendência. Desde a década de 90, a professora de psicologia abriu mão definitivamente do carro para usar o transporte público no dia a dia. Eu morei há algum tempo nos Estados Unidos e lá eu dirigia carro porque era mais tranquilo, etc. E quando cheguei no Brasil, tentei dirigir, mas achei o trânsito muito doido e não consegui dirigir. Então a minha opção não foi muito uma opção. Mas eu tenho achado maravilhoso não dirigir. Eu acho que é possível sim as pessoas deixarem o carro. Eu fico muito assustada, como qualquer lugar que as pessoas vão, elas têm o carro. Eu tenho que marcar um tempinho maior para sair, Por exemplo, para a universidade eu tenho que pegar 2 condições. Então eu venho lendo e, enfim, eu me adaptei muito bem sem o carro. Existem agora escolas para pessoas que têm medo. Dirigir é tão legal, você pode dirigir sim. Olha que doideira! Quer dizer, existe uma obrigação de você dirigir. A sociedade, de um modo geral, seja porque o transporte não é confiável, seja porque é muito caro, acaba optando pelo transporte individual. A saída é o governo e a sociedade entenderem que não é mais possível você resolver os problemas de circulação das pessoas usando o automóvel. Mas isso é uma ação que demanda tempo e uma mudança de cultura, e isso não é fácil. Importante, não é mesmo? Refletirmos sobre o transporte, refletirmos sobre as nossas ações diárias, não é mesmo? E, inclusive, sobre o preconceito que algumas pessoas têm em relação ao uso do transporte coletivo.
Muitas pessoas acreditam que o transporte individual, você ter um carro, o teu próprio veículo, é uma questão de status. Vocês sabem o que é isso? É como se as pessoas acreditassem que ela pode ter uma superioridade por estar dentro de um veículo. Por isso eu convido vocês a lerem comigo um texto que vai nos trazer uma reflexão sobre isso. Olhem ali. Crônicas Carioca. O pai e o menino no ponto de ônibus. Então esse texto foi escrito por esse jornalista Felipe Lucena. Vamos lá? No ponto de ônibus, saindo de um jogo do Fluminense, no Maracanã, vi um pai e um filho. Um molequinho de uns 5 anos de idade, conversando. O moleque falou, quase chorando, que estava cansado de esperar o ônibus. O pai disse, tem que esperar, papai não estudou, não tem carro. Em seguida, ele pegou o garoto no colo. A frase do pai tricolor me causou um combo de incerteza, de tristeza e indignação. Em sociedades como a nossa, crescemos com a ideia de que o sucesso é ter carro, mas isso vai na contramão de cidades desenvolvidas, onde o reflexo do sucesso é transporte público de qualidade, o que faz com que as pessoas usem cada vez menos carros. Quase cheguei no pai tricolor e falei para ele que ele não tinha que se depreciar por não ter carro. O erro dele e meu é continuar apoiando um time que está em uma situação muito tensa no Brasileirão deste ano. Meu ônibus, lotado, e depois de demorar muito, chegou e fui embora, sem conversar com um companheiro de sentimentos, que seguiu, dessa vez, brincando de malhar com o filho nos braços. No ponto, esperando a condução dele. Interessante esse texto, não é mesmo? Vejam, o pai estava acabando por ensinar ao seu filho de que ter um carro é um motivo de status, é algo que faz a pessoa ser melhor, ser mais bem vista pelos outros. Quando, na verdade, o ideal de uma cidade muito bem planejada é oferecer a seus habitantes um transporte coletivo que seja confortável a todas as pessoas. E desse modo, todos poderão utilizá-lo e fazendo disso uma cidade melhor. É muito interessante pensar sobre isso, não é mesmo? Pessoal, por hoje nós vamos encerrar nossa aula por aqui. Eu espero que vocês continuem participando, continuem enviando atividades quando solicitadas às suas professoras e nós nos vemos no próximo encontro. Até lá, pessoal! Tchau!